Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Góes. Com uma grande satisfação e alegria que estamos preparando mais essa videoaula. Eu quero começar então falando sobre geometria, introdução à geometria, né? É uma videoaula que eu prometi para as turmas dos sétimos anos, né? Que estão trabalhando geometria. Para entender um pouco mais sobre a geometria, a gente precisa saber que na geometria ele tem algumas fases que chega até o processo final, que é o sólido, né? Então nós começamos com os conceitos básicos e aí em seguida vem a parte plana e por último o 3D, ok? Bom, então vamos começar então aqui. Eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar para ensinar geometria, que é o SketchUp. No SketchUp você tem várias ferramentazinhas básicas que você pode utilizar na sala de aula para você trabalhar a geometria, ok? Então vamos começar então entendendo. Aqui, por exemplo, eu posso desenhar, vai ficar ali de verde, né? Uma reta, né? Eu tenho uma reta. Essa reta ela começa a partir de um ponto, né? Aqui está em inglês, end point, né? Então aqui é o início do ponto e aqui o final do ponto, né? Então ele pode começar com uma reta. Se são dois pontos, né? Se eu colocar uma outra reta aqui do lado, né? Vou colocar aqui para o lado de cá. Então eu vou ter uma segunda reta ou um segundo segmento de reta. Conceitos de geometria básica, né? Geometria plana também, né? E numa terceira reta ou terceiro segmento, ele já me dá uma direção de como que eu vou fechar esse meu plano, né? Então aqui eu já fechei um plano. Então veja que o conceito básico inicial é a partir de pontos e desenho de retas. Então veja que aqui eu já tenho um plano, né? Quando eu clico aqui, ele já mostra para mim esse plano. Se eu colocar aqui com o botão direito, ele me dá algumas informações, como por exemplo, aqui eu posso selecionar a área e ele dizer qual é a área aqui, ó. Qual é a área desse ponto, tá? Qual é a área desse ponto? Beleza? Aliás, desse plano, né? Qual é a área desse plano? Outra coisa legal é que eu quero mostrar aqui é que a partir do ponto, a partir do segmento de reta, a gente gera o plano e aí a partir do plano nós geramos o sólido 3D. Então eu vou fazer aqui, ó, tem um bloco retangular aqui, ó. Olha só que legal, né? Então agora aqui eu tenho um bloco retangular, ó. Um bloco retangular que eu posso visualizar ele nas 3 dimensões. Veja que eu tenho uma linha aqui, ó. Eu tenho uma linha verde, uma azul e uma vermelha. Então isso quer dizer que eu estou desenhando esse meu objeto nas 3 dimensões, em largura, comprimento e altura, né? Por isso que é 3D, 3 dimensões. Beleza? Eu posso redimensionar esse meu bloco aqui também. Eu vou usar aqui essa ferramenta aqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa face aqui, ó. E vou afastar ela um pouquinho para o lado, ó. Então eu posso modificar ele aqui, ó, e fazer ele do tamanho que eu quiser, tá? Além de também eu posso deformar, né? Então aqui eu tenho um bloco retangular, ok? Posso fazer vários tipos de objetos de sólidos geométricos nesse programa, né? Começando a partir de retas planas, de retos planos e partindo do sólido. Como também posso desenhar planos direto. Então vou fazer aqui um quadrado aqui, por exemplo, eu vou redimensionar ele aqui. Quando ele me der aqui, ó, quando ele der a diagonal, ó, é o conceito diagonal ali, ó, square quer dizer a raiz, né? A raiz quadrada, né? Então quadrado de raiz quadrada, então tem lados perfeitos ali, ó, medidas perfeitas. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, a medida desse quadrado aqui, ó, ele está em polegada, certo? Mas também a gente vai entender aqui a unidade desse aplicativo, ó, exatamente igual. Então esse aqui é exatamente igual a esse aqui. Significa que isso aqui é um quadrado, tá? Se eu levantar ele aqui, ó, do sólido 3D, eu também vou ter, vou colocar dessa altura ali, ó, um bloco quadrado, né? Um bloco que normalmente a gente conhece como o cubo, né? Então, para que ele fique com as medidas exatamente iguais, né, a gente pode usar essa medida aqui e a partir da face superior a gente pode aumentar
e fazer com que ele fique com as mesmas medidas daquele das suas laterais. Ó. Então 6,13, vou jogar mais um pouquinho aqui, ou eu simplesmente posso vir aqui, né, e digitar a medida que ele vai fazer para mim, ó, 6, vamos lá, vou colocar aqui 6,15, né, barra 16. Então, olha lá. Então, agora ele está nas medidas que eu quero, né? Então, aqui esse negócio aqui eu posso tirar. Então, eu tenho aqui um bloco, né, conhecido como cubo, beleza? Posso fazer vários outros objetos. Posso fazer, por exemplo, a partir de um círculo, né? De um círculo, vamos visualizar como é que esse círculo tá, ó, tá no plano ali, ó, ele tá no plano. E esse círculo eu posso criar uma reta aqui na parte central dele, certo? Posso criar aqui, virando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais pro finalzinho aqui. Óbvio que você tem que ter uma certa habilidade para lidar com esse programa, mas o objetivo aqui é trabalhar a geometria, né? Então eu vou criar uma reta aqui, ó, nesse plano aqui, aqui e aqui. Vou fechar ele, tá? Vou ver aqui se está dando certo aqui. Não deu. Quando ele fecha, ele me dá o segmento, né? Mas vamos tentar de novo aqui, ó. Vou fechar aqui. Aqui. Também não fechou. Bom, esse exemplo aqui não está funcionando, tá? Estou tentando ser o mais breve possível aqui na videoaula, porque para poder tentar esse vídeo ficar bem qualidade HD, né? Não posso passar de 20 minutos. Então aqui já tem um cilindro, ó. Tem um cilindro ali, né? Eu posso criar um cone também a partir dessa circunferência, ó. Então um círculo aqui. Vou fazer aqui do centro uma outra reta. Veja que tudo eu parto do princípio de uma reta, né? E um segmento de reta. E aí eu criei um triângulo. Então, conceitos de geometria. Vou usar aqui essa ferramenta aqui para poder seguir, ó. Então eu clico na área aqui e peço para ele seguir o caminho do círculo inferior, como se estivesse fazendo uma cópia, né? E preenchendo as faces laterais, né? Então tá aí, ó. Eu tenho aqui um cone. Claro que você tem que dar uma modelada nele para poder ajustar melhor as suas arestas e tal. Esses pontinhos que ficaram sobrando, né? Aí acaba ajustando o desenho, né? Acaba ajustando. Então aqui, ó, ficou um vazadinho aqui, né? E a gente pode entrar dentro dele, visualizar. Então essa é uma ferramenta muito bacana para a gente trabalhar a geometria e entender as 3 fases de forma bem simplificada, ok? Além disso, a gente tem vários outros recursos que a gente pode explorar aqui, né, como cores, e também aqui a gente tem, por exemplo, como visualizar isso nas várias visualizações mais conhecidas, como por exemplo aqui a lateral. Aqui eu vejo ele de cima, né? Então, eu posso visualizar de cima, posso visualizar de frente, meus objetos, de fundo e de lado, né? Então essas são as visualizações que eu trabalho, né? Então só lembrando, numa próxima videoaula que eu vou falar mais de outros momentos de vídeo sobre geometria, vou mostrar outros aplicativos, como por exemplo você cria personagens de games, né? Para você fazer histórias de games e a gurizada jogar aí nos PlayStation da vida, no Xbox, tá? A partir de programas em 3D que é puramente conceitos matemáticos, né? E às vezes as crianças não gostam de matemática e não sabem o que tem por trás de todos esses entretenimentos, esses eletrônicos que nós utilizamos hoje na tecnologia, ok? Então fica aí a nossa primeira videoaula, a introdução, tá? Aqui a gente pode falar de vários conceitos, faces, arestas, né? Aqui os pontos que eu coloquei para criar são os vértices, né? A parte de cada um deles a gente também consegue calcular a área, né? Consegue medir a altura, como vocês viram aqui, largura, comprimento, ok? E vários outros tipos de coisas que a gente consegue fazer com este software, brincando de forma divertida, né? Numa aula de geometria plana para o tridimensional.
Ok, galera? Um abraço, tudo bom? Aguarde as próximas videoaulas. Nós vamos, na próxima videoaula, entrar mais em conceitos mais matemáticos, aí detalhados, para que você possa entender melhor. E aí, quando a professora ou o professor for fazer uma explanação, você já tenha uma ideia do que se trata. Ok? Grande abraço.